Olá, exploradores! Como falamos no vídeo da parte 1, Noronha é um destino caro, mas com lindas praias e vistas fantásticas. Para quem gosta de natureza, é um dos locais mais bonitos do mundo, sem dúvidas. Mas não pense que é fácil visitar esse paraíso. Essa ilha tem um acesso controlado e não é como um destino qualquer que você pode chegar e conhecer. Temos muitas informações aqui nesse vídeo que você vai precisar saber antes de ir para Fernando de Noronha. Fique conosco até o final que vamos contar tudo para você, explorador, inclusive os valores. E lembrando que colocamos alguns valores aqui no vídeo, mas considere que podem ter mudado, então esses valores são apenas uma referência. Dica 1. São dicas sobre a ilha no geral. Fernando de Noronha é na verdade um arquipélago formado por 21 ilhas, mas a principal, onde se concentra o turismo, é a ilha de Fernando de Noronha. Para chegar, a maneira mais fácil é pegar um voo a partir de Recife. A ilha basicamente está dividida entre as áreas que ficam dentro ou fora do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Existem alguns pequenos centros urbanos, mas o principal, onde concentra o agito da noite, é a Vila dos Remédios. Não espere um centrinho grandioso, tudo é bem pequeno na ilha, mas aconchegante. Na Vila dos Remédios estão alguns restaurantes, mercadinhos, padaria, sorveteria, farmácia, lojinhas, tudo o que você vai precisar. E uma dica importante é que na ilha o saco plástico é banido, então não leve saquinho plástico na bagagem porque você pode ter problemas. A segunda dica é sobre o pagamento das taxas para você visitar Fernando de Noronha. Vamos explicar melhor o que é necessário e os valores agora em 2023. Sim, existe uma taxa de preservação ambiental, a TPA, que é obrigatória e você paga por dia de permanência na ilha. E uma outra taxa que é na verdade um ingresso ao Parque Nacional Marinho. Esse ingresso não é obrigatório, mas sem isso você fica bem limitado para conhecer a ilha, já que grande parte da ilha está dentro do Parque Nacional Marinho. Veja o mapa com a separação do que está ou não na área de preservação ambiental. O ingresso ao Parque Marinho você paga ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou ICMBio, e tem validade de 10 dias a partir da sua compra ou da sua previsão de chegada se comprar online. O valor é por pessoa, agora está custando R$ 358, mas brasileiros têm desconto de 50%, custando então R$ 179. Existem algumas isenções para brasileiros menores de 12 anos de idade e maiores de 60 anos de idade, para moradores e para alguns outros casos específicos. Para pagar esse ingresso, acesse o site do Parque Nacional Marinho de Noronha em parnanoronha.com.br. Pelo menos as bases, os chamados PIC, Posto de Informação e Controle, que você precisa passar para mostrar seu ingresso, possuem uma estrutura muito boa, geralmente com uma loja, banheiro, ducha e lanchonete com mesinhas. A outra taxa é para a preservação ambiental, a TPA, e essa você paga para o governo de Pernambuco. Você paga a taxa por pessoa e por dia de permanência na ilha e precisa desse comprovante de pagamento já para entrar, assim que chegar no aeroporto. Em 2023, os valores são esses aqui na tela. Dependendo de quanto tempo você ficar na ilha, sua viagem pode ir ficando mais cara ainda. Para pagar, acesse o site noronha.pe.gov.br. A dica 3 são sobre os mirantes. Se por um lado você paga as taxas de preservação ambiental, por outro lado, você recebe de volta esse local totalmente preservado. A partir da Praia do Sancho, antes de descer as escadarias, você pode aproveitar as trilhas do Mirante dos Golfinhos à esquerda ou para o Mirante da Vista do Morro dos Irmãos à direita. Ambas são trilhas bem sinalizadas que você pode fazer facilmente enquanto aguarda o horário da descida para a praia. Saindo da base do Pique do Sancho, se for para a trilha do Mirante dos Golfinhos, vai passar por vários outros pequenos mirantes ao longo do caminho até chegar ao mirante final, todos com vistas de tirar o fôlego, além de observar muitos pássaros e a flora da região. A trilha é um pouco mais longa do que a que sai para o outro lado, para a vista do Morro dos Irmãos e Baía dos Porcos, mas é bem segura e sinalizada. O bom é que você retorna da trilha e o pique tem uma estrutura para você se refrescar com uma ducha, uma bebida ou um sorvete antes de seguir para a praia. Falando em longo, sei que esse vídeo ficou longo, mas é muita coisa para falar, então nos apoiem com a sua inscrição e não esqueça de compartilhar nosso canal com os amigos. Voltando para a base da Praia do Sancho, já se seguir para a direita, para o lado oposto da trilha dos Golfinhos, vai passar por entre os pássaros até chegar ao mirante do Morro dos Irmãos e Baía dos Porcos. Esse point é aquele que todo mundo posta como foto principal de Fernando de Noronha. Visto do alto, é um lugar sensacional, realmente uma vista maravilhosa.
É uma pena que quando estivemos em Noronha não foi possível descer nessa praia, pois o acesso estava proibido. Passe um tempo nesse local admirando a paisagem, porque realmente é um dos locais mais lindos que já estive. Ainda falando dos mirantes, se você estiver na praia da Cacimba do Padre, também vai poder ter uma vista privilegiada da Baía dos Porcos, mas nesse caso subindo pelas pedras do lado esquerdo da praia. Não é um local estruturado como os mirantes da Praia do Sancho, mas a vista também é linda. Você vai ver a Baía dos Porcos de uma perspectiva inversa à do Sancho. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, assista que tem muito mais lá pra você. A vista de ambos os lados são lindas, vale conhecer as duas. Veja as imagens aqui no vídeo e comente qual das vistas você gostou mais. Dica 4 são sobre as pousadas. No geral, a hospedagem em Noronha é bem cara pelo que é oferecido. As pousadas melhores, com piscina, vista para o mar e mais luxo, chegam a custar o mesmo que um bangalô no mar nas Maldivas. Não que as Maldivas sejam mais bonitas que Noronha, né? Temos que puxar pro lado do nosso país, não é verdade? Mas enfim, existem algumas opções bem simples, sem piscina, sem vista e algumas até mesmo na casa de moradores, que possuem um valor um pouco menor, mas ainda assim bem alto para o que é oferecido, mas é aceitável. Aliás, tudo na ilha é assim. Vamos falar mais pra frente sobre alimentação e transporte para você ter mais dicas de como poder economizar ou optar por ter mais luxo e conforto. A decisão é sua, explorador. Uma outra dica importante é para reservar com muita antecedência, pois as vagas são bem limitadas e em temporada pode ficar sem hospedagem. Dica 5 é sobre alimentação. Você também pode optar por restaurantes mais badalados ou lanchonetes mais simples. Se for ficar para ver o pôr do sol em um dos vários locais com vistas, como o Mirante do Boldró, Bar do Meio e outros, prepare-se para gastar bem mais por uma reserva de mesa e até mais R$ 25 por uma cerveja long neck. Restaurantes mais normais, onde você vai fazer uma refeição à noite, possuem os preços dentro da média de um restaurante bom das capitais. Nada muito exagerado. Um prato que serve até 3 pessoas por volta de R$ 300. Mas lógico que depende do que vai comer. Claro que existem opções de refeições mais baratas e você pode até mesmo ir em uma padaria ou mercadinho comprar pão, queijo, salgados como uma coxinha e o que mais quiser para fazer seu próprio lanche, com certeza o custo é mais baixo. Além de fazer pedido pelo iFood, como o nosso grupo fez. No Porto, você também vai encontrar locais com refeições mais em conta e bem fartas. Veja a próxima dica. E eu recomendo que compre água nos mercadinhos assim que chegar, porque lembre que o preço nos hotéis era meio absurdo. Vou juntar 3 locais que ficam bem pertinho um do outro nessa dica 6. O primeiro é o Porto. Se você comprou um passeio de barco ou de canoa, geralmente o ponto de encontro será na frente das lojinhas de souvenir do Porto. Antes de descer a ladeira que dá acesso ao pier, você vai ter um ótimo spot para foto. Marque a gente, hein? Próximo do porto, para o outro lado da estrada, você vai encontrar o caminho para visitar os outros 2 pontos, o Museu dos Tubarões e o Mirante do Buraco da Raquel. O museu tem algumas arcadas dentárias e curiosidades sobre os tubarões que frequentam o arquipélago, uma loja de souvenir, além de uma lanchonete e locais para uma foto. Ainda nessa região, você vai poder conhecer o Mirante do Buraco da Raquel. Opa, não é nada do que você está pensando. É um local em meio às pedras com piscinas naturais, onde uma garota chamada Raquel costumava brincar em uma pedra com um buraco no meio. Um local com uma bela vista que vale a visita. Se você quer saber o porquê Noronha é conhecida por ter tubarões, fique com a gente até o final, que vamos mostrar imagens de um local onde você pode avistar dezenas ou quem sabe centenas de tubarões. Dica 7 é sobre o transporte na ilha. Na ilha, o transporte mais usado é o pé. Não recomendamos alugar um carro para se mover entre as praias da ilha. Na maioria dos lugares, você não chega de carro. Dependendo do quanto você quer gastar, você pode optar por usar os traslados das companhias de turismo. Geralmente, usa um veículo 4x4 para te levar às praias mais estruturadas. Pode também usar os táxis, ou se não quer gastar muito, pode usar o ônibus, que faz um trajeto circular da Praia do Porto até a Praia do Sueste. A passagem foi R$ 5. Até existem uma locadora de bugs de veículo 4x4, mas não sei se é uma boa opção. Vimos um grupo de pessoas ficando com um carro atolado na lama e os táxis e operadores de turismo passavam direto sem nem mesmo oferecer qualquer ajuda. E em vários lugares da ilha, o sinal de celular não existe para você chamar socorro. Desculpe a sinceridade, mas foi isso mesmo que vimos acontecer em mais de uma ocasião. Talvez nem todos sejam assim. Caso você opte por usar táxis, cuidado, porque como eu falei, o sinal de celular é difícil em algumas regiões e a quantidade de táxis é limitada. Em horários de pico, você pode ficar sem um carro para retornar da praia para o seu hotel. Com o nosso grupo, passamos por uma situação de não ter táxi disponível quando mudamos de hotel.
E vimos também uma família esperando por horas na praia já de noite sem conseguir um veículo para retornar ao hotel. Complicado. O melhor é tentar combinar um horário de retorno com o próprio taxista que te levou, ou agendar antecipadamente para o horário que for retornar. Os valores dos táxis são tabelados pelo governo, conforme mostra aqui no vídeo, mas na prática não foi bem assim. Temos muito a falar sobre Noronha, fique aqui porque temos mais dicas sobre passeios imperdíveis. Dica 8 é o Mirante da Capela de São Pedro e a Enseada dos Tubarões. Andando a partir do porto, você sobe até a Capela de São Pedro dos Pescadores e tem uma vista de tirar o fôlego. Aliás, tirar o fôlego mesmo, porque a subida não é fácil. De lá, você tem uma vista privilegiada e se prepare para o vento, não tem cabelo que resista. Descendo uma trilha próxima da capela, você vai chegar na Enseada dos Tubarões. Essa praia com faixa de areia em meio às pedras é vista de cima e você vai entender o porquê. Pense em uma praia com muitos tubarões. O lugar é esse. E nadar por ali nem pensar, é proibido. Até dá para entender o porquê pelas imagens aí na sua tela, né? Além dos passeios que você faz por conta andando, ainda tem alguns que você pode contratar. E é isso que vamos falar na próxima dica. Mas de novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dica 9 são sobre os passeios. Ilha Tour, passeio de barco para ver o pôr do sol com direito a esqui prancha, passeio de barco com parada de mergulho no Sancho, canoa havaiana, trilhas a serem agendadas no pique e saídas para mergulho. Tudo isso vamos falar agora para você explorador, com uma ideia de preço também. No vídeo da parte 1, mostramos as praias e como chegar, mas tem mais uma dica que é sobre os passeios que você pode fazer pela ilha. Esses passeios podem ser comprados nas agências de turismo antecipadamente ou lá na ilha mesmo. Nosso grupo estava em temporada de férias e compramos lá na ilha, conseguindo um valor bem menor do que estavam nos pedindo antecipadamente. Mas vamos aos passeios e assista com atenção, porque tem dica importante sobre as trilhas pela ilha. Tem o Ilha Tour, que como o nome diz, é um tour de um dia inteiro pela ilha, passando por algumas praias, almoço em um dos restaurantes e finalizando com um lindo pôr do sol a partir de um mirante, geralmente do Forte do Boldró. Esse passeio custava em média R$300 e o privativo pode chegar a mais de R$1.500. Agora vamos para os passeios de barco. Temos aqui a opção do passeio para o pôr do sol ou para a Praia do Sancho. Geralmente, os barcos oferecem um almoço a bordo e a experiência da pranchinha, onde você é puxado por uma corda em uma prancha e consegue ir vendo toda a vida marinha do fundo do mar. Muito bom! Uma dica é procurar pelas agências que oferecem um passeio nos barcos mais estruturados, alguns inclusive com escorregador. A média de preço estava entre R$300 e R$400. Fizemos o entardecer com direito à prancha em um barco com escorregador e pagamos R$350. O passeio da canoa havaiana também é uma experiência ótima. Você vai remando com um grupo de cerca de 10 pessoas na canoa, saindo do porto e contemplando a beleza das praias, passando pela Pedra do Rugido do Leão. Esse pagamos R$200, o valor varia entre R$200 e R$300. O grupo para um mergulho e contemplação. Nesse mergulho, vimos tubarões e tartarugas ao redor das nossas canoas. Outra opção são as trilhas pela ilha. Algumas saem para a praia mais afastadas e outras para mirantes com paisagens lindas. Essas trilhas precisam ser agendadas com antecedência no PIC, Posto de Informação e Controle, e seguem com acompanhamento de guias especializados. Existem vários níveis de dificuldade. Você escolhe a trilha que melhor se encaixa com seu perfil. Mas atenção, essas trilhas possuem uma disponibilidade bem limitada, então a dica importante é: agende assim que chegar na ilha. Nosso grupo ficou sem opções e acabou que não conseguimos aproveitar esse passeio. Além das trilhas do PIC, existem outras que podem ser feitas com acompanhamento de guias das agências de turismo, e os valores variam bastante, entre R$200 a R$500 dependendo da trilha. E outro passeio também bem procurado pelos exploradores aventureiros são as saídas para mergulho, também dependendo do seu nível. Pode optar por mergulho de snorkel, batismo com cilindro ou mergulho credenciado para quem já tem a sua credencial. Existem várias agências especializadas em saída de mergulho. Mas antes de contratar, tenha em mente que a ilha tem muitos tubarões, então se você tem medo, não aconselho, porque provavelmente você vai se deparar com algum e pode se apavorar. São poucos os relatos de ataque de tubarão na ilha, geralmente turistas que não seguem as recomendações. Não acabou ainda não, temos mais dicas que você explorador aqui do canal não pode perder.
vamos falar de outros locais lindos na ilha, na nossa opinião. A dica 10 são sobre esses outros locais de visitação. A ilha ainda tem muito mais a oferecer, como o Forte de Noronha, as trilhas para as praias do lado do Mar de Fora, os vários mirantes como o do Francês e muito mais. Não conseguimos tempo para conhecer o forte, mas é um local bastante recomendado pelos moradores locais. O Mirante do Francês, ou do Air France, também vale a pena conhecer. Seguindo a estrada e depois do porto, você vai passar pela subida para a Capela de São Pedro, que falei lá atrás nas dicas anteriores. Você vai passar pelas ruínas do Forte de Santo Antônio, onde ainda consegue ver os canhões antigos e chegar até o Mirante do Francês. Para quem curte mais agito, Noronha à noite também tem seu charme. Alguns dos bares colocam música ao vivo e tem diversão para todos os gostos. Tem o Bar do Cachorro, o Flamboyant Rock, o Bar do Meio, o Mirante do Bodró e mais. Depois de tudo que falamos aqui no vídeo, se você me perguntar se é uma viagem cara, depende do seu estilo de viagem. Existem opções mais simples de hospedagem, praias que ficam fora do Parque Nacional, ônibus para transporte, alimentação em locais onde o custo não é muito alto, então você consegue sim viajar gastando pouco. Mas ainda assim não é uma viagem tão barata, pois só para permanecer na ilha já precisa pagar uma taxa que não é baixa. Você consegue viajar para lá sem gastar muito. Se me perguntar se vale a pena, sem dúvidas. Esse paraíso é muito mais lindo do que muitos lugares ao redor do mundo, e não é exagero dizer isso. Muitas pessoas, quando pensam em locais lindos, falam de Caribe, Maldivas, Grécia, mas nem conhecem esse paraíso que temos aqui no Brasil, de uma beleza extraordinária. Então vale sim a pena conhecer Fernando de Noronha. E para você, o que acha? Vale a pena? Comente conosco, nós aqui do Trend Trips estamos curiosos para saber a sua opinião. Bom, exploradores, tentamos colocar o máximo de informações para você aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado e lembrando que os valores são apenas uma referência do que pagamos na ilha e já podem ter mudado. Até as próximas Trend Trips, exploradores!